Tá bom. Graças e paz, igreja. Bom, dando continuidade aí essa série de aulas em relação aos salmos de peregrinação, nós vamos ver hoje o Salmo 124. O Salmo 124 é um cântico de peregrinação, né? É um cântico de degrau, é um cântico de ascensão. Esses salmos eram cantados pelos peregrinos judeus a caminho de Jerusalém, principalmente para as festas anuais que nós conhecemos, a Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. O Salmo 124 é um cântico de Davi. Então, esse é o segundo cântico de Davi que nós estamos vendo nessa série, né? Nós vimos primeiro o Salmo 122, 2 aulas atrás, e agora estamos vendo o 124. Dessa série de 15 salmos que compõem os salmos de Romagem, temos 4 salmos de Davi, e vai ficar faltando o 131 e o 132. Amém? Então vamos pegar as nossas Bíblias e vamos ler o Salmo 124. Glória a Deus. Salmo 124, versículo 1. Não fosse o Senhor que esteve a nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve a nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu o seu laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus, amém. Este salmo é muito conhecido por nós crentes, porque ele expressa os sentimentos do nosso coração na nossa jornada aqui nesse mundo. Nós, como peregrinos, temos uma jornada, estamos passando por ela aqui na terra. Nessa nossa peregrinação para a Jerusalém Celestial, a gente enfrenta perigos. E o objetivo desse salmo, é nos mostrar, é como se fosse um retrovisor, todos os perigos que a gente enfrentou nessa nossa caminhada de peregrinação. É bom a gente lembrar disso e perceber em essas situações que Deus, o nosso Senhor, estava ao nosso lado. Amém? E é disso que fala esse salmo. A primeira pergunta que nós podemos nos fazer quando a gente entende que esse salmo foi escrito por Davi é tentar entender em que situação ele se fundamentou para escrever esse salmo. É claro que pela leitura que a gente viu, ele está descrevendo alguma situação de perigo. Ele está descrevendo uma situação onde o perigo era maior do que as condições que ele tinha de enfrentar aquele perigo. E nós vamos pegar aqui 3 situações em que Davi esteve em perigo e aparentemente ele não tinha condição de se livrar. E aí nós vamos perceber que o livramento veio de Deus.
E sempre que a gente vê essas situações de livramento e para trás, a Bíblia está querendo nos dar um alerta. Olha, lembra das ações de Deus na tua vida, na tua caminhada. A gente é muito ingrato, né? A gente raramente para olhar para trás e ver o que Deus fez por nós. Se não fosse por Deus, nós não estávamos aqui hoje. Tenham certeza disso. Glória a Deus. Davi passou por inúmeras batalhas desiguais. E eu vou destacar 3 situações. A primeira situação é aquela história muito conhecida, que a gente ensina, inclusive, para as crianças, que é a Davi quando enfrenta o gigante Golias. Golias era o campeão dos filisteus, ele estava ameaçando o exército israelense, ele estava zombando do exército. Ele desafiou o exército falando: tem alguém aí que possa me enfrentar? E zombava do nosso Deus. A história vocês conhecem. Davi foi entregar almoço ou comida, janta, para os seus irmãos. E escutou essa história. O que é isso? Ele está falando mal do nosso Senhor. O coração de Davi foi tocado por nosso Senhor. E aí, o que ele fez? Ele desafiou o gigante. Enfrenta ele, e vocês sabem, o gigante é atingido por uma pedra arremessada por Davi, cai, Davi corta a cabeça, e aí nós temos que refletir. Golias teria engolido a Davi vivo, como diz nesse salmo. E como diz nesse salmo, as águas e as torrentes teriam passado por cima, mas Deus estava do lado de Davi e lhe deu esse grande livramento. Então, Davi pode ter escrito esse salmo com base nessa situação. Enfrentou Davi, Golias. E Deus deu um livramento. E aí o que ele fez? Escreveu o Salmo 124. É uma hipótese. Temos outras hipóteses. Segunda hipótese. Davi era perseguido por Saul. Antes de ser rei, Saul perseguia constantemente. E tem uma situação onde Davi está do lado de um monte e do outro lado está o rei Saul com todo o seu exército. Eles estão andando e fatalmente eles iriam se encontrar do outro lado da montanha. O que aconteceu? Veio um mensageiro para falar para Saul: Israel está sendo invadida. E aí o que Saul fez? Ele saiu daquele lugar e foi para a fronteira onde o reino de Israel estava sendo invadido. O que nós temos aqui? Que se não tivesse tido a ação de Deus naquela situação, provavelmente Davi tinha morrido. É a segunda situação, que após isso, Davi pode ter escrito o Salmo 124. Temos uma terceira situação. Absalão faz uma rebelião para contra seu pai. Absalão é filho de Davi, quer tomar o reino. Davi foge do palácio. Poucos vão com ele, alguns vão com eles. E o que acontece? Absalão reúne um conselho lá, um conjunto de
assessores, né, hoje em dia. E o que acontece? Aparece um tal de Aitofel, um jovem, e qual é o conselho dele? Rei, vamos aproveitar que Davi saiu daqui sem coordenação, sem organização, e vamos atacar ele. Acontece que surge uma outra opinião. Deus levanta uma pessoa que é fiel a Davi, de nome Husai, que disse: olha, se você perseguir seu pai agora, seu pai está acuado, e ele é um homem de guerra, e você vai perder a guerra se perseguir seu pai. Mas na verdade, se Absalão tivesse perseguido Davi naquele momento, provavelmente ele teria capturado Davi e o tivesse feito morto. Mais uma vez, a ação de Deus livrou Davi. Então é a terceira situação que nós estamos utilizando para perceber em que contexto o Salmo 124 pode ter sido escrito. E sabemos então que depois de escrito o Salmo, ele passou a fazer parte do conjunto de cânticos que os peregrinos utilizavam nas suas idas a Jerusalém. Amém? Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Se não fosse o Senhor, as águas nos teriam submergido. Eles teriam passado sobre nós. Se não fosse o Senhor, seríamos como passarinhos presos na armadilha de um caçador. Mas, por causa do Senhor, nada disso aconteceu. Ele interveio a nosso favor e nada disso aconteceu. Portanto, como diz aqui o versículo número 6, bendito seja o Senhor. Amém? Um fato importante aqui na leitura do Salmo 124 é que os 7 primeiros versículos estão conjugados num tempo verbal pretérito, no passado. É como se disséssemos: vamos olhar para trás. É como se tivéssemos um retrovisor no caminho da nossa peregrinação, olhando para trás. E aí, o que nós iríamos identificar? A ação do Senhor a nosso favor, nos livramentos ocorridos. É claro que tem várias situações. O Salmo 124, ele está focado naquelas situações onde Deus permitiu que a gente ficasse em situação de perigo. E Ele nos deu o livramento. Agora, tem muitas situações que Deus nos livra e sequer a gente percebe que Ele nos livrou. Eventualmente, poderiam ter acontecido coisas na nossa vida, no nosso caminhar, na nossa peregrinação, que Deus nos livrou. E claro, nem sabemos que elas ocorreram. Mas uma certeza nós temos. Até o momento, nós fomos salvos pelo Senhor. Nós fomos libertos pelo Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor está a nosso lado. E agora eu queria aproveitar esse contexto de peregrinação, de perigo. Nós temos que entender o seguinte: puxa, eu li aqui, eu não vi a palavra peregrinação. É muito fácil a gente achar que nós estamos aqui e vamos ficar aqui. Aliás, fácil e perigoso. Então nós temos que ler esse salmo na perspectiva de que nós somos peregrinos. E as situações que estão sendo colocadas aqui eram cantadas, eram lidas em momentos de peregrinação. Então nós podemos fazer a mesma coisa. Mas eu vou aproveitar e vou nos lembrar como é que essas coisas aconteciam 3.000 anos atrás. Eu gostaria que você se transportasse
há 3.000 anos atrás, no tempo em que eram feitas as peregrinações pelo povo de Israel. Esse cenário é um cenário quente, né? Vocês podem imaginar. Israel é quase toda um deserto, né? E as pessoas andavam naquele deserto empoeirados, andavam de sandálias. E essa era a peregrinação. Enquanto elas andavam, o que acontecia? Elas cantavam o salmo. Elas cantavam, provavelmente, este salmo aqui. E se não fosse o Senhor que estava lá ao nosso lado, e alguém, vamos lá pessoal, vamos cantar. Se não fosse o Senhor que está ao nosso lado, se não fosse o Senhor que está ao nosso lado. Aí, se nós fizermos um zoom, imagine-se você lá no satélite, né? E aí você vai e se aproxima e pega uma dessas famílias que estavam cantando. Aí, numa dessas famílias, o filho puxa assim, o pai, o que é isso que nós estamos cantando aqui? Por que não estamos cantando o Salmo 124? Aí o pai aproveita a situação para lembrar o filho o que o povo de Israel tinha passado. E ele fala assim: filho, o nosso povo viveu por 400 anos no Egito, como escravos. A gente apanhava, era maltratado. Mas então, o nosso Senhor interveio na situação. Ele mandou 10 pragas para fazer com que o faraó nos libertasse. E depois da 10ª praga, conseguimos o consentimento do faraó para ir embora. Saímos do Egito. E aí o que aconteceu? Nós chegamos, filho, na frente do Mar Vermelho. E aí Deus interveio mais uma vez. Moisés andou para dentro das águas e as águas iam se afastando. Mar Vermelho. E aí o que mais aconteceu? O exército do faraó estava nos perseguindo atrás. E vinha o exército atrás e o mar na frente, e Moisés atravessou. E nós atravessamos, filho. E o exército também começou a atravessar. E o que aconteceu? O mar se fechou. Uau, Pai! Libertação de nosso Senhor. O nosso povo foi liberto por Deus. Sim, filho, assim ocorreu. Mas não é só isso. Filho, nós tivemos um líder que se chamava Josué. E o que aconteceu? Puxa, ele entrou, estava indo para Cananeia e viu uma cidade fortalecida. Muros altos, grossos, não tinha como ultrapassar aqueles muros. E aí nós temos mais uma intervenção de Deus. Deus falou para Josué: Josué, vamos fazer o seguinte. Durante 6 dias vamos dar uma volta ao redor dessa fortaleza. No 7º dia, vocês acordam mais cedo e dão 7 voltas e toquem as 7 trombetas. E aí, sabe o que aconteceu, filho? Aqueles muros caíram. Olha, nosso Senhor trabalhando. Puxa, Pai, é assim que funciona? Assim que Deus nos salva? Sim. Em aquelas situações que nós não vemos solução, Deus tem a solução. E assim Ele fez. Puxa, mas calma aí, filho. Temos mais livramento do Senhor para eu te contar. Tem. Fala, papai. Puxa. Depois de Josué, tivemos Israel sendo governado por juízes. E tinha um juiz que chamava Gideão. Aconteceu que não eram mais os egípcios, agora eram os midianitas que estavam
atacando Israel. Eles se reuniram num vale, pareciam gafanhotos, eram muitos. Nós apenas tínhamos 32 mil homens para enfrentar aquilo. Aí Deus interveio. O que ele fez? Ele falou com Gideão: Gideão, essa causa está ganha. E ainda o Senhor falou o seguinte para Gideão: Gideão, é muita gente, esses 32 mil é muita gente. Aí Gideão: então eu vou levar 10 mil. Não, Gideão, tu não entendeu. Faz o seguinte. Bom, aconteceram várias coisas e no final apenas 300 homens acompanharam Gideão naquela luta. Deus falou: a vitória é tua, a vitória é minha. Só que estou fazendo isso por quê? Por que ele está fazendo isso, Pai? Puxa, porque senão Israel ia se orgulhar daquela vitória, já que muitas vezes o Senhor dá a vitória e nós queremos a glória para nós, achando que a vitória foi com a nossa força, com o nosso braço. Puxa! E aí o que aconteceu? Começou a trombetas tocar, potes quebrados, tochas acesas. O nosso exército, filho, nem precisou lutar. Nós ganhamos a batalha. Glória a Deus. Deus faz as coisas de uma forma. E aí vem a situação para nós, né? Isso foi há 3.000 anos atrás, aproximadamente. E hoje, quando olhamos no retrovisor das nossas vidas, o que vemos? O que vocês veem quando vêm ou para trás de vocês? Eu sei que muitas vezes a gente nem vê o agir do Senhor nas nossas vidas. Mas Ele está lá. Ele está lá. Glória a Deus. Nós temos que nos acostumar a entender que Deus está na nossa peregrinação. Nós temos que incorporar isso no nosso pensamento. Eu sou professor aqui, né? Mas eu estou dando aula para mim, tá? Então, isso é para mim também. Ou seja, nesses dias eu me vi numa situação financeira feia e, por incrível que pareça, estava muito tranquilo. Eu acho que já estou aprendendo que no final Deus vai fazer alguma coisa. Nós temos que ter fé. Nós temos que saber que Deus está nas nossas vidas. E isso para mim é novo, tá? Isso para mim é novo. Eu sempre achei que era pelo meu braço. E eu vou perguntar para vocês: vocês têm coração de peregrinos? Eu tenho coração de peregrino. E para contextualizar melhor essa pergunta, eu vou explicar aqui algumas cositas. Nós temos essa percepção de que a experiência do peregrino é uma coisa do passado. Aquelas pessoas que iam de país a país, quando colonizaram os Estados Unidos, quando colonizaram a África, quando colonizaram a América. Esse é o nosso entendimento de peregrino. Então, hoje em dia não temos esse tipo de peregrinação. A gente escuta falar algumas peregrinações que são feitas, que estão associadas a quê? A questões religiosas. Religião. Você escuta muito cristão falar que nós somos peregrinos. Mas não é apenas o cristão que peregrina nesse mundo, segundo as outras crenças, né? Tem crenças que outros grupos religiosos que afirmam estar em uma espécie de jornada espiritual. Alguns estão esperando algum tipo de iluminação.
Alguns estão esperando se converter em alguma outra coisa. Alguns estão esperando uma nova ordem mundial. Alguma coisa. Agora, nós cristãos somos os únicos a falar que somos peregrinos, mas vivendo conscientemente uma vida de transição aqui. Ou seja, nós estamos com a percepção de que estamos aqui a passeio. Com a expectativa de ir para uma dimensão completamente nova, um lugar diferente. Ou seja, nossa expectativa é ir para um lugar diferente. Só que tem uma diferença. Nesse lugar diferente que nós vamos manter a nossa autoconsciência por completo. Pastor Roberto, lá no céu, vai ser o pastor Roberto. Pastora Ailta vai ser a pastora Ailta. Ananias vai ser Ananias. Eu vou ser eu. Pastora Julieta vai ser pastora Julieta. Ou seja, não vamos ser uma energia. Nós vamos ser essas pessoas que estamos aqui. Essa é nosso entendimento. É por isso que nós somos peregrinos. Nós cristãos somos peregrinos. Apenas os cristãos se veem como peregrinos. Apenas de passagem. Através desse mundo. Desta dimensão. Numa viagem que nos levará a um lugar completamente diferente. Enquanto permanecemos totalmente conscientes de quem nós somos. Essa é uma experiência única, em que apenas os cristãos estarão conscientes de estar em um novo lugar, mantendo a memória do antigo lugar. O antigo lugar é aqui a terra, e essa experiência faz da vida cristã uma verdadeira peregrinação. E para reforçar esses conceitos, eu vou recorrer ao Novo Testamento. Está escrito lá em Filipenses 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Ele tem poder para fazer isso que Paulo relata em Filipenses. Alguém tem dúvida? Eu não tenho dúvida. Olha tudo que ele criou. Agora nós temos antíteses, ou seja, ao contrário da experiência do peregrino. O que seria o antiperegrino? É aquela pessoa que procura diligentemente encontrar o seu nicho neste mundo. Ele quer os holofotes, ele quer os 15 minutos de fama aqui. Ele quer seu lugar ao sol aqui neste mundo. O problema é claro que quando uma pessoa tenta fazer duas coisas, ser um peregrino e encontrar seu lugar neste mundo, ele tem um problema. No momento em que você encontra o seu lugar nesse mundo, sabe o que acontece? O mundo encontra você. E você deixa de ser um peregrino. Alguém aqui quer deixar de ser um peregrino? Reflitam sobre isso. Por mais que nós não gostemos de ouvir isso, você não pode ter os dois caminhos. Você não pode ser um peregrino de passagem e, ao mesmo tempo, criar uma base profunda para si mesmo aqui na Terra. Você não pode fazer as duas coisas. É por isso que a relação adequada entre peregrinação e esse mundo, ou seja, como é que eu convivo? Se eu sou peregrino, como é que eu convivo com esse mundo?
Você vive nesse mundo, mas faça-o como se você fosse um peregrino. Você é um peregrino. Não crie as suas expectativas nesse mundo. Não se amarre muito nesse mundo. Agora, nós temos cristãos que falam que são peregrinos e acumulam riqueza como se eles fossem ficar aqui 2, 3 vidas. Hein? Olha que coisa tola. Será que essa pessoa pensa que é peregrina? Muitos cristãos afirmam estar na peregrinação, mas passam a maior parte do seu tempo e energia conquistando um lugar para si neste mundo. Muitos cristãos não percebem que se não mantivermos vivo o espírito peregrino dentro de nós, seremos tentados a trocá-lo por um lugar aqui na terra. Então nós temos que estar sempre ligados. Nós temos que manter o espírito de peregrino nas nossas vidas, na nossa mente. Senão, o mundo vai nos absorver. A nossa vida, a exemplo da vida de Davi, ela é marcada por batalhas, por lutas, por guerras, muitas dificuldades. Vimos aqui no Salmo, no mínimo 3 situações que o Davi enfrentou. E essas situações que eu mostrei para vocês agora, elas têm uma característica especial. Elas mostram lutas desiguais. O gigante Golias, Davi, o pastor. O exército de Israel junto com Saul, Davi. Absalão com o exército de Davi e Davi com um punhado de gente pequena. São situações totalmente desiguais. O que nos caracteriza como uma situação desigual? É quando um lado é muito mais forte do que o outro. Ou seja, isso caracteriza que não adianta, você está perdido. São situações onde a probabilidade de você ir para frente é nenhuma. A gente, nessa nossa peregrinação, a gente já se sentiu assim algumas vezes. E aí a gente tem que lembrar que Deus está ao nosso lado. Deus estava ao lado de Davi em todas essas situações. Deus está do nosso lado nessas lutas desiguais. Agora imaginem Deus do nosso lado. Agora ficou uma luta desigual, ao contrário. Deus do nosso lado não tem concorrente, não tem gigante, não tem exército, não tem nada que possa nos derrotar. Davi está falando justamente disso. Depois de uma destas batalhas, depois de uma destas guerras, ele fez o quê? Ele compôs esse salmo, apesar da luta ter sido desigual. O que Davi está mostrando aqui? Que é possível vencer batalhas, mesmo batalhas que estamos em grande desvantagem. E ele, ao escrever este salmo, ele está louvando ao Senhor depois da luta. Porque durante a luta, normalmente nós não temos tempo. Durante a luta, nos parece que a gente vai perder. É uma luta desigual. Mas este salmo nos ensina que existe para nós um cântico para depois da luta. O Salmo 124. O Salmo 124 é um salmo que mostra o agir do Senhor. E ele foi escrito depois de um enfrentamento, de uma luta desigual.
Vemos neste salmo a seguinte mensagem: Deus tem um cântico preparado para você para depois das lutas desiguais. Deus tem um cântico preparado para nós para depois das guerras desiguais. As situações que vimos no início são batalhas nas quais Davi estava em desigualdade. Ele pode ter escrito este salmo com base em qualquer de uma dessas situações. Todas essas situações são motivos para Davi dizer que se Deus não estivesse do seu lado, ele não teria vencido aquela batalha. E aí surge a pergunta: por que Deus permite batalhas desiguais na nossa vida? Por que Deus permite batalhas assim? Por que Deus permite situações assim? Deus permite situações assim a fim de livrar o nosso coração da vaidade, a fim de livrar o nosso coração da soberba, a fim de livrar o nosso coração do orgulho. Porque se nós tivermos condições de vencermos sozinhos, não vamos dar tributo a Deus. Nós não vamos dar a glória a Deus nas nossas conquistas. E nós vimos essa preocupação na situação de Davi, daquele menino, quando Gideon enfrenta os midianitas. Deus teve a preocupação de reservar apenas 300 homens para aquela luta, exatamente para que Israel não se gloriasse. E quando Deus fala para a gente não se gloriar, a gente fala: puxa, mas Ele só quer a glória para Ele. Ele está nos protegendo. Eu não sei se vocês já sentiram, né? Orgulho em determinadas situações. Eu já. É claro que eu melhorei muito também. E aquilo, hoje, quando aparece, sai orgulho do meu coração. Porque ele é ruim. Orgulho não constrói. E Deus sabe disso. E Deus nos orienta nesse sentido. Então Deus permite a batalha ser desigual para nós olharmos para o céu e falarmos: eu lutei, mas foi Deus que deu a vitória. Eu batalhei, mas foi Deus que me ajudou. É isso que Davi fez em toda a sua vida. A pedra era de Davi, mas a força era do Senhor. A espada era de Davi, mas a força era de Deus. O esforço é nosso, mas a vitória é do Senhor. Glória a Deus. Agora vamos começar nossa aula. Vamos ler agora versículo por versículo. Eu tenho 13 minutos para isso. Vamos lá. Salmo 124, versículo 1 e 2. Não fosse o Senhor que esteve a nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve a nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Aqui nós vemos o uso do superlativo em hebraico, ou seja, não fosse o Senhor que esteve a nosso lado. Não fosse o Senhor que esteve a nosso lado, significa uma ênfase que o escritor está dando a essa frase. Então, quando Davi compôs esse cântico, ele está dizendo: se não for o Senhor, e ele repete dizendo: se não for o Senhor, ele está dando uma ênfase tão grande que, como se em português ele estivesse dizendo, era uma situação totalmente perdida. Era uma situação que para nós não tinha jeito. Era uma situação que para nós não havia saída. E vemos lá no versículo 1 que ele leva, olha o versículo 1 de novo: não fosse o Senhor que esteve no nosso lado, Israel que o diga. Ele colocou Israel na jogada agora. Ele focou agora, incorporou não só a situação dele, mas a situação de Israel como um todo.
E por que Davi traz isso? Por que Davi traz a nação de Israel para o Salmo? Porque se há um povo na história que tem razões para dizer isso aqui, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, é o povo de Israel. É só olhar a história. Esse povo já foi atacado pelo Egito. Amã tentou destruir esse povo lá na Pérsia. A Síria tentou destruir esse povo. A Babilônia levou esse povo para um cativeiro de 70 anos. Roma destruiu Jerusalém. Hitler, na Alemanha nazista, se levantou contra esse povo. Sem falar no que acontece no século XX e no século XXI. Temos a Guerra dos 6 Dias. Temos essa situação que está em curso. Se não fosse o Senhor, o que seria do povo de Israel? O pessoal compara. Israel é um país de apenas 7 milhões de pessoas. Eles estão combatendo 2 bilhões de pessoas. São 2 bilhões de árabes, muçulmanos, que focam em atacar Israel. E aí, claro, quando você se defende, você tem que atacar. E é isso que Deus está nos mostrando aqui. Agora, isso não só se aplica a Israel. Isso se aplica a nós, a Igreja de Jesus. Porque se não fosse o Senhor, a perseguição de Roma teria parado nossa igreja. Se não fosse o Senhor, a inveja dos judeus teria parado a igreja. Se não fosse o Senhor, as heresias teriam parado a igreja. Se não fosse o Senhor, regimes ditatoriais teriam parado a igreja. Se não fosse o Senhor, inúmeras batalhas teriam estacionado a igreja. Mas nós estamos aqui dizendo, como povo de Israel, o Senhor está a nosso lado. O Senhor está ao lado dessa igreja, a igreja de Jesus. Glória a Deus. Davi está dizendo aqui que se Deus não estivesse do nosso lado, nós estaríamos perdidos, porque Ele está do nosso lado, é que nós fomos libertos. Somos livres de situações de perigo, de calamidade, de crises. Puxa, Pacheco, mas o versículo aí está falando em Israel. Vamos para o Novo Testamento. Gálatas 3, versículo 28 e 29. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E reforço utilizando 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor está do nosso lado por conta da sua aliança. Deus está do nosso lado por causa dos nossos méritos, por causa de que nós somos bons, por causa de que nós somos melhores do que os outros. Não. Deus está do nosso lado porque nós confiamos no Senhor. Deus está do nosso lado porque nós aceitamos a Jesus. Deus está do nosso lado porque nós somos peregrinos nesta vida. Peregrinos com destino
a seu reino. Ou seja, a partir disso é que Deus está do nosso lado e, em função que Deus está do nosso lado, nós podemos falar da salvação, da vida eterna, do perdão dos pecados, do mundo vindouro, de todas as bênçãos que Deus preparou para nós. E aí, no versículos 3 e 5, nós vamos ver um conjunto de situações. Versículo 3. Eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido por cima, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Aqui eu vou fazer uma torcida de palavras para a gente entender o que está acontecendo aqui. Nos versos 3 a 5, o que está acontecendo? Davi está nos alertando de uma forma gramatical, né, que indica uma ação que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Isto é, se Deus não estivesse do nosso lado. E aí eu quero lembrar a vocês que no versículo 1 e 2, Davi está dizendo: Deus esteve do nosso lado. Então, tudo isso que está dito aqui, nos versículos 3 a 5, mostra o que aconteceria se não fosse o Senhor que esteve a nosso lado. Quando o inimigo se levantou contra nós, que não se levantou, ele nos teria engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós. A torrente teria passado por cima e as águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Então, essas lutas desiguais que nós temos visto até agora são exemplificadas por essas figuras de linguagem utilizadas nos versículos 3 a 5. Então, quais são essas figuras? Nossos inimigos nos teriam engolidos. Então, essa figura nos remete àquela situação onde houve uma rebelião no campus lá de Moisés. Está descrito no livro de Números, onde Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés. E aí, a terra abriu a boca, eles foram engolidos e a boca fechou. Essa situação ela é traumática. Ela é traumática, né, para o povo de Israel. E Davi está trazendo ela de volta para mostrar o quão forte seria essas situações se não fosse o agir de Deus. E ele utiliza outras figuras. Ele utilizou a figura aqui também ele falou, acendeu contra nós. Ou seja, ele utiliza o fogo, a fornalha. Ou seja, além de você ser engolido pela terra, você seria queimado pelas fornalhas. E ainda utiliza a figura da água aqui. A enchente em cima de você, as águas passando por cima de você. Uma situação muito ruim, muito ruim. E você talvez já tenha passado uma situação assim na sua vida, onde você se sente sem chão. Parece que a terra vai te engolir, que tudo vai cair em cima de você. São essas situações desiguais que, como eu expliquei com clareza no início desses 3 versículos, elas não acontecem conosco. Por quê? Porque Deus está do nosso lado. E se Deus não estivesse do nosso lado, elas poderiam ter acontecido. Lembre-se que nós estamos fazendo uma retrospectiva no nosso caminho de peregrinação. Estamos vendo o retrovisor e vendo em que situações
nós recebemos livramento do nosso Senhor. E se não tivéssemos o livramento, nós teríamos sofrido tudo isso que está descrito nesses 3 versículos. No versículo 6, está escrito: Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Olha o que diz o versículo 6. Tudo isso aconteceu. Mas bendito seja o Senhor que não nos entregou. Ou seja, Ele não deixou acontecer. Você passou por muitas coisas, mas bendito seja o Senhor. E é por causa dele que você está aqui. O que o salmista está dizendo: eu estou aqui não por falta de ataques do inimigo. Eu estou aqui não por falta de guerra. Eu estou aqui porque maior é aquele que está do meu lado. Você está aqui porque maior é aquele que está do nosso lado. Deus olha para você e Ele acompanha as tuas lutas, as tuas guerras. Mas Deus olha para você e olha que você está aqui louvando Ele. Você está aqui adorando Ele. Você está aqui glorificando Ele. Se não fosse o Senhor, você não estava aqui. Bendito é aquele que está ao nosso lado. Bendito é tu, Senhor. E temos o versículo 7. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu o seu laço e nós nos vimos livres. Aqui Davi está falando de uma armadilha. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço de um passarinheiro. Quebrou seu laço e nós nos vimos livres. Nós tivemos aqui a palavra com base no Salmo 91, acho que foi na quarta-feira. Está no YouTube. Ele aborda esse assunto, aula muito bem dada. E foi a pastora Ilta que ministrou. Recomendo. E aqui que nós vemos. A armadilha foi quebrada. Normalmente, é um laço, tem um nó. E Deus poderia ter feito o seguinte: Deus poderia ter desamarrado o nó. Ou Deus poderia ter usado uma tesoura e nos livrado do passarinheiro. E entendamos aqui o passarinheiro aqui como Satanás. E aí, a palavra que ele usa aqui é, ele rompeu-se. Tem versões que diz quebrou-se. Depende da sua tradução. O que significa isso? Que Deus não deu uma solução paliativa. Que Ele não fez uma coisa temporária. Que a nossa salvação não foi com tempo predeterminado. Não. Deus já quebrou o laço do passarinheiro nas nossas vidas. Satanás pode esquecer de nós. Ele não tem mais o que fazer conosco. Ele nos tentará, mas ele sempre, sempre vai falhar. A nossa vida está já determinada para chegar no nosso destino como peregrino, a nossa terra final, nosso destino final, que é o reino de Deus. E no versículo 8 nós temos que o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Davi termina o Salmo no verso 8. E a conclusão de tudo isso, depois de refletir sobre essas figuras do dia a dia, que ilustram muito bem a dinâmica do Salmo, ele conclui da única forma possível: o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa é a conclusão que a gente chega quando a gente olha para trás, quando nós vemos os livramentos que Deus nos deu, como quando nós lembramos da aliança que Deus fez conosco,
lembramos que Deus está do nosso lado. Lembramos também que Ele está do nosso lado quando entendemos as promessas que Deus fez para conosco. Entendemos que Ele está do nosso lado quando nós percebemos a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Então nós não podemos chegar a nenhuma outra conclusão a não ser essa, de que o socorro aqui, nessa vida, e para a vida futura, está somente no nome daquele que é o Criador dos céus e da terra. É por isso que Ele pode fazer essas intervenções. É por isso que Ele pode atender nossas orações. Ele é o Criador dos céus e da terra. Todas as figuras que nós vimos aqui foram criadas por Deus. Glória a Deus. E por aqui eu termino, porque tem um 00 aí. Seu tempo de palavra acabou. Queridos, os irmãos têm alguma pergunta para fazer? O professor Pacheco, aproveita. Aproveita que ele está bem inteirado do Salmo 124. Ok. Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Então vou aproveitar e vou fazer uma complementação. É porque nós entendemos o Salmo 124, mas nós tínhamos que falar em alguma aplicação, rapidinho. Muitos cristãos afirmam estar na peregrinação, mas passam a maior parte do seu tempo e energia conquistando um lugar para si aqui. Muitos cristãos não percebem que se não mantivermos vivo o espírito peregrino dentro de nós, seremos tentados a trocá-los por um lugar no mundo que existe aqui. Então, gostaria de compartilhar com vocês algumas práticas para mantermos acessos ao nosso espírito de peregrino. E como é que a gente faz isso? Bom, antes de nada, a recomendação é: mantenha o seu coração puro. Vamos manter os nossos corações puros. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Está lá em Mateus 5. A palavra puro aqui significa limpo, inocente. Bom, mas como é que eu faço isso? Enchamos o nosso coração da palavra de Deus. Está escrito lá em Colossenses 3, versículo 16. Paulo diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e amonestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando o Senhor com graça em vosso coração. Não é apenas habitar em nosso coração, é habitar ricamente, abundantemente. E é importante também a nossa vida em oração. A oração, já que estamos falando de retrovisor, já estamos falando que no versículo 8, que Deus é o nosso cinto de segurança, o viaduto que a gente tem que pegar na nossa peregrinação para conectar-nos a Deus é a oração. Então, uma vida cheia da palavra de Deus e utilizando os nossos smartphones, os nossos gadgets, para nos conectarmos a Deus em oração, é uma forma de a gente se sentir seguro nesse nosso caminho, nessa nossa peregrinação, manter o coração como peregrinos e, finalmente, sempre fazendo uma autoavaliação das nossas vidas. Quão peregrino estou sendo? E, claro, a gente estabelece objetivo, vamos melhorando, vamos medindo, a gente faz um relato das melhoras que nós estamos tendo nessa nosso caminhar de peregrinos. Glória a Deus, obrigado, pastora. Reverendo Pacheco, obrigado pela aula.